Boa tarde a todos. Eu sou a Maitê, sou consultora de inclusão e diversidade da Fiesc. Hoje a gente tem a nossa última live, a convite da Paquen. Esse mês foi o mês do Zero Preconceito, então a gente teve alguns temas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inclusão da pessoa com deficiência. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho aqui da nossa acessibilidade. Então, a Dominique está fazendo a interpretação hoje, né, garantindo que as pessoas surdas consigam acessar o nosso conteúdo. E vou fazer a minha audiodescrição rapidamente, para as pessoas que têm deficiência visual possam ter a minha visão, né? Elas possam perceber como que eu sou. Então, eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos castanhos. Eu estou usando um fone de ouvido ao redor da minha cabeça, né? Com um fone nas orelhas, ele é preto. Estou usando um batom clarinho. Tenho a pele bem clara e estou usando uma camiseta azul com bolas alaranjadas. Então, como eu falei, eu sou a Maitê. Sou consultora de inclusão e diversidade. A gente vai falar, na verdade, sobre o tema inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E hoje eu trouxe uma convidada. Dai, eu queria que tu se apresentasse. Olá a todos e todas. Eu sou a Daiane, sou assistente social, sou instrutora no programa de inclusão do SESI. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos, cabelos cacheados, na altura dos ombros. Hoje eu estou usando um fone de ouvido grande, preto. Eu utilizo óculos, sou uma mulher com deficiência visual, baixa visão. Eu estou vestindo um vestido preto, um colar colorido e uso batom rosa. Então, hoje a gente vai trazer o tema inclusão da pessoa com deficiência. Eu sempre gosto de falar um pouquinho da minha história pessoal com o tema, né? Eu sou consultora de inclusão e diversidade, mas a maior parte da minha profissão, da minha exercendo profissionalmente, né? A minha graduação, sou graduada em psicologia, sempre foi na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, hoje eu sou consultora, eu atendo diversas empresas, mas eu já atuei em vários setores que atendem a pessoa com deficiência. Já fui psicóloga da PAI por algum tempo, já fui da indústria, né? Trabalhei na indústria, incluindo pessoas com deficiência numa empresa em específico, uma grande empresa da região. E hoje sou consultora da Fiesc, auxilio diversas empresas, atuo em várias empresas ao mesmo tempo, falando sobre o tema inclusão da pessoa com deficiência e tentando buscar aí um apoio ao ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Esse é o meu, talvez a minha maior expertise, né, onde eu me encontro mais, onde eu gosto mais de trabalhar, e o tema no qual eu me sinto mais confortável, porque são muitos anos de atuação, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Dai, porque com a Daiane, que é minha colega de trabalho, eu chamo de Dai, né, intimidade mesmo, a gente vai bater um papo aqui sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e por que a gente ainda tem que falar sobre esse tema. Por que eu sou consultora? Por que as empresas demandam esse serviço, né? Então, Dai, eu queria conversar contigo, né? Tu que é uma pessoa com deficiência, como que tu enxerga hoje os desafios da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Então, primeiramente, parabenizar a empresa pela atitude, por trazer esse tema para o centro das discussões, para o centro do debate, e pensar, aqui coletivamente, de que o processo de quebra de barreiras, quebra de preconceitos em relação às pessoas com deficiência, ou também a outros públicos, mas aqui hoje o recorte é o segmento de pessoas com deficiência, ele se dá de que forma, Maitê? Através da informação, do conhecimento, da convivência. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje dialogando, ele tem esse intuito de fazer com que os desafios em termos de discriminação, de violação de direitos, eles cada vez mais a gente possa romper com essas situações, porque um dos maiores desafios que eu vejo para o processo de inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho é a quebra do preconceito. É a gente gerar mais oportunidades de convivência com a pessoa com deficiência, ter a pessoa com deficiência em diversos espaços e aqui pensando no ambiente de trabalho. Eu e a Maitê, nós construímos essa relação, por exemplo, ela me chamando de Dai, por quê? Porque foi na relação do ambiente de trabalho, onde a nossa relação ela vai
para além do ambiente de trabalho. A gente dialoga sobre outros aspectos da vida, a gente faz reflexões sobre os nossos cotidianos, porque é uma relação que se dá dessa forma, de uma forma natural, de uma forma afetiva e de uma forma que a Maitê conseguiu compreender quais são as minhas potencialidades, quais são as barreiras que ainda estão no nosso dia a dia para a gente transpor. Então, acredito que o nosso bate-papo hoje aqui vai poder trazer essas experiências e esses desafios para a gente pensar coletivamente. E quando a Dai cita a questão do conhecimento, levar informação, né? Reforço aqui a felicidade que é quando uma empresa abre esse espaço. Eu acho que esse mês, o mês do Zero Preconceito que a gente vivenciou, trazendo vários temas, foi muito importante. E quando a gente fala da pessoa com deficiência, quando eu atendo empresas, né? Quando eu vou para o ambiente corporativo, pensar processos de inclusão, é o que eu me deparo, né? Com a falta de conhecimento. As pessoas, por falta de conhecimento, elas vão lá criando crenças em torno do que elas imaginam que são as pessoas com deficiência, do que elas acreditam que a pessoa com deficiência precisa, de como elas acham que a pessoa com deficiência se comporta. Por que eu estou falando que fica no campo do achismo, né? No campo da crença, da imaginação? Porque nós não convivemos com pessoas com deficiência, né, Dai? Exato, Maitê. A invisibilidade, o segmento das pessoas com deficiência é um segmento ainda muito invisível para a sociedade. Claro que hoje, graças aos processos aí de lei de cotas, de inserção nos processos educacionais, nas políticas públicas, fez com que nós, pessoas com deficiência, possamos estar em vários espaços, em diversos espaços. Mas, antigamente, acho que muitos de vocês que estão aqui ouvindo a live, comecem a pensar, olha, será que eu estudei com pessoas com deficiência quando eu estava lá na escola? Como é que eram os meus vizinhos, os meus amigos? Como é que era a relação da deficiência na comunidade onde eu morava? Na minha empresa, onde eu tive outras experiências, nós tínhamos trabalhadores com deficiência. Então, se a gente for fazer aí um retrospecto na nossa linha de tempo, a gente vai verificar que as pessoas com deficiência eram muito escondidas. Existia uma vergonha, um certo medo, uma certa insegurança de permitir que essas pessoas com deficiência usufruíssem da cidade. E aí, com o avanço de todo o processo da própria civilização, o processo da sociedade, de compreensão dos modelos, né, de deficiência, isso vem sendo rompido. Porque a deficiência ela era vista como uma doença, como uma tragédia pessoal, como um problema individual. E com o passar dos anos, com todo um processo aí de organização das pessoas com deficiência, dos movimentos sociais, das legislações, com a evolução da nossa própria sociedade, essas mudanças elas têm sido modificadas. Então, hoje, a pessoa com deficiência ela é compreendida como uma pessoa que possui características. Hoje, quando eu me descrevi, eu falei sobre várias características que eu tenho, físicas, e também citei a deficiência visual como uma das minhas características dessa diversidade. Então, a deficiência é uma forma de ser e estar no mundo. E aí, a deficiência ela tem uma relação com o impedimento, ou seja, eu tenho um impedimento de não enxergar, porque eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu tenho uma baixa visão, mas ela possui relação com as diversas barreiras que estão sendo impostas lá na sociedade. E que barreiras são essas, Maitê? Queres falar pra gente quais são elas? Antes da gente falar das barreiras, eu quero pegar um gancho, né, Dai, que eu não posso perder, que é a questão do avanço da legislação e para que as pessoas entendam que, historicamente, quando a gente pensa, estudamos com pessoas com deficiência, se a gente fizer uma análise, né, pessoas como nós, vou aqui denunciar a nossa idade, né, gente, mas pessoas com 30 e poucos anos... Da década de 80. Da década de 80, não estudaram com pessoas com deficiência. Nós não estudamos. Quando tinha uma pessoa com deficiência lá no ambiente escolar, era uma pessoa, né? Onde é que ficavam as pessoas com deficiência? Segregadas, né? Separadas, em escolas especiais, em escolas que faziam, ou salas, né? Então, a gente escuta histórias, como eu já fui em várias empresas. Eu estudava, na minha escola tinha uma sala para pessoas cegas, específico, né? Isso. Então, sempre essa separação. Então, essa falta de informação vem da falta de convivência. A gente não está nos mesmos ambientes. Isso vai impactar na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Na forma de olhar para a pessoa com deficiência. Na forma que eu olho para a pessoa com deficiência. E daí, trazendo um recorte das legislações, né, Dai, é bom pontuar que a lei de cotas, que é a lei que garante vagas de emprego para pessoas com deficiência em grandes empresas, ela é de 1991. Então, a gente já está aí com 30 anos de lei.
Mas, quando a gente pensa na inclusão da criança com deficiência na escola, a lei que trouxe isso como obrigatoriedade, que decretou que a criança deveria estar no ensino regular com outras crianças, ela é muito recente, que é de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Então, a gente vai ver uma mudança nessa estrutura social, né, Dai, daqui a alguns anos, né? Eu gosto sempre de falar que eu tenho 2 filhos e que eles vão ser seres humanos muito melhores do que eu. Porque hoje o meu filho de 4 anos, por exemplo, tem colegas com deficiência na sala dele, né? Com várias deficiências. Então, ele tem coleguinhas com autismo. Ele tem agora uma menina que tem deficiência física, que não era a nossa realidade. Então, qual que vai ser a transformação que a gente vai ver daqui a alguns anos, né, Dai? Eu sou muito otimista. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ver que a inclusão vai ser efetiva, né? A gente ainda não está nesse ponto, mas a gente consegue visualizar essa mudança. E quando a Dai traz a questão das barreiras, nós temos diversas barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta ao longo da vida, né? Barreiras de comunicação, né? Quando a gente olha para o ambiente corporativo, por exemplo, nem sempre a comunicação dentro da empresa é pensada para atingir todas as pessoas. Muitas vezes a gente exclui do processo algumas pessoas, esquecendo de contratar um intérprete de Libras, ou esquecendo de fazer uma descrição de imagem para uma pessoa que tem deficiência visual, escrevendo uma comunicação, né, com um texto muito rebuscado, um português muito difícil, que muitas vezes não é nem inacessível só para a pessoa com deficiência, mas para o próprio colaborador, que muitas vezes não recebeu educação formal adequada, não consegue interpretar aquela informação, né? Nós temos a questão das barreiras arquitetônicas. Historicamente, a gente não teve uma sociedade que se desenhou para receber a pessoa com deficiência. Isso tem impacto, né? As empresas hoje têm essa demanda de melhoria dos seus locais de trabalho, ambientes de trabalho, para tornar tudo mais acessível, porque historicamente não se construía os prédios pensando que a pessoa com deficiência ia ingressar no mercado de trabalho. Ou que vocês teriam, por exemplo, as empresas pensando aqui, clientes com deficiência. Isso. Não consegue, né? A gente tinha uma percepção de que não consegue ver a pessoa com deficiência como um cliente, como um colaborador, ou seja, um trabalhador, e um consumidor que vai consumir os produtos, que vai querer usufruir de uma cidade e de todos os espaços que sejam acessíveis. Então, a barreira arquitetônica aí, ela é imprescindível que a gente faça a remoção de todas esses obstáculos que, quando a gente fala em acessibilidade, seja, por exemplo, a Maitê aqui trazendo esses exemplos, ele vai contemplar a tantos corpos, a tantas pessoas, porque, por exemplo, uma linguagem simples, ele vai atender tanto uma pessoa com deficiência intelectual, quanto uma pessoa com um grau de instrução inferior, digamos, né? A questão da barreira arquitetônica. Quando a gente tem um ambiente acessível, ele atende uma pessoa que se utiliza de um carrinho de bebê, ou uma pessoa idosa, ou uma pessoa com uma mobilidade reduzida, que naquele momento, em virtude de uma cirurgia, de alguma situação, ela vai precisar que aquele ambiente seja mais acessível. Então, quando a gente pensa nessas barreiras que estão no nosso dia a dia aí, a gente precisa remover, considerando que tantas pessoas serão beneficiadas e que a gente vai acolher as pessoas com deficiência, sejam elas trabalhadoras ou consumidoras. E aí esse é o grande desafio, né, Maitê? Pensando, por exemplo, trazendo um exemplo para mim enquanto trabalhadora com deficiência visual. Eu sou uma assistente social, então eu lido muito, assim, com leitura de documentos, com escrita, com elaboração de materiais. E o que eu preciso? O que eu utilizo no meu dia a dia? Uma lupa eletrônica, o computador, que daí eu ativo uma lupa maior para o Windows, onde eu posso usar todos os sistemas, a descrição das imagens, quando eu vou, por exemplo, sair do meu trabalho. É importante que tenha a sinaleira sonora, para que eu tenha esse trajeto realizado com segurança, com autonomia, um transporte acessível, por exemplo, que tenha sistemas de voz, para que indique qual é o ônibus que eu vou pegar. E aí, pensando também, Maitê, na barreira atitudinal. A gente podia falar um pouquinho da barreira atitudinal? O que você acha, Maitê? Queres falar um pouquinho? Acho que a gente pode falar, porque eu acredito que de todas as barreiras é a que a gente vai demorar mais para conseguir vencer, né? E conseguir superar, né, Dai? A barreira atitudinal são as atitudes que a gente tem em relação à pessoa com deficiência. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, isso impacta muito, né? Porque as crenças que a gente tem em relação à pessoa com deficiência vão fazer, muitas vezes, com que a gente não permita que essa pessoa ingresse no mercado de trabalho. Porque a gente vai discriminá-la, né? Nem sempre a discriminação, gente, é uma discriminação
eu diria, consciente, né, Dai? Proposital. Eu acho proposital, não é no sentido as pessoas são malvadas, né? Mas por a gente não entender como a pessoa com deficiência, por exemplo, eu olho para Dai, né? Eu não conheço pessoas com deficiência visual. Nossa, assistente social, né? Como que ela vai para o trabalho? Então, vem as minhas crenças, né? Ela acessa o computador, ela escreve documentos. Tem pessoas que pensam dessa forma. Sim, eu fiz algumas perícias para entrar em determinados locais de trabalho que eu vi determinadas perguntas. Mas como que tu faz uma visita? Como é que tu vai fazer visita domiciliar? Eu digo, olha, o motorista vai acompanhar, porque a minha formação, não, enquanto serviço social, não teve a formação de motorista. Eu vou até a casa, eu vou conversar com a família, eu vou dialogar, eu vou observar. E observação não é somente com os olhos. A gente tem várias formas de observar. E aí, é dessa forma, né, Maitê? A gente vai dialogando com a pessoa com deficiência, vai perguntando o que ela precisa. Né? No meu ambiente de trabalho aqui no SES, foi perguntado, Dai, a gente tem vários locais para se deslocar. Tu não dirige? Uma das nossas trabalhadoras aqui, de como é que a gente faz para ti? Opa, vamos ver um aplicativo. Então, né, você vai se deslocar para as empresas, vai se organizar, a gente vai custear um aplicativo de transporte, e tudo certo, você vai realizar o teu trabalho. Então, sempre esse cuidado de perguntar para as pessoas com deficiência do que elas vão precisar, quais são os recursos de acessibilidade, quais são as barreiras que ainda estão nesse dia a dia para que as pessoas com deficiência consigam também mostrar o seu potencial produtivo. A gente parte do pressuposto que pessoas com deficiência não vão produzir, não vão poder fazer uma entrega, que a gente tanto fala dessa palavra entrega. O que é entregar? É contribuir com o processo de desenvolvimento da empresa, é aperfeiçoar aquele processo de produção, trazer o seu resultado a partir das suas experiências, da sua formação. Então, passa por esses aspectos, Maitê. Tu queres complementar algum exemplo? A questão da acessibilidade, né, Dai? Eu acho que é bem legal a gente pontuar isso, que muitas vezes nós, pessoas que não temos deficiência, a gente quer definir quais são as ferramentas e estratégias da acessibilidade, né? Muitas vezes a gente ignora que a gente precisa questionar a pessoa com deficiência antes de pensar no que ela precisa, né? Isso. Então, eu acho que muito as empresas precisam ter esse diálogo com as pessoas que já estão internas, né? Que já estão lá trabalhando no ambiente. Tá, como é que está nosso ambiente? O que a gente precisa fazer para não ficar no campo daquilo que é da lei, né? Na lei está dizendo que a gente tem que ter isso. E, às vezes, aquilo que está na lei não vai atender todo mundo. Tem a obrigatoriedade e tem as coisas que a gente pode moldar para que cada pessoa consiga receber, né? Como tu falou ali, né, Dai? A lupa, nem todo mundo que tem baixa visão consegue se adaptar à lupa, né? Isso. Então, eu vou desenhar isso com a pessoa com deficiência. O que tu precisa, né? O que tá tu já usa? Isso. Né? O que tu já... Tem um lema que é da ONU, né? Organização Nacional das Nações Unidas. É da ONU, né? Organização das Nações Unidas. Tem um lema muito, muito bacana e que a gente costuma sempre considerá-lo, que ele fala, nada sobre nós sem nós. Ou seja, toda e qualquer atitude, qualquer mudança, qualquer assunto que seja para falar sobre pessoa com deficiência, precisa se envolver a pessoa com deficiência. Não dá para sair comprando lupas, comprando computadores, telas maiores, sem primeiro conversar com a pessoa com deficiência visual. Dentro da diversidade da baixa visão, existe muitas pessoas com baixa visão com uma série de diferenças, assim, tem pessoas que nasceram já com a deficiência, tem outras que adquiriram, tem acuidades diferentes, tem patologias que condicionaram aquela baixa visão. Então, precisa conversar com a pessoa, construir com ela esse processo de inserção e manutenção no ambiente de trabalho. Até sobre o lema, né, Dai? Ele foi numa convenção da ONU, onde as pessoas com deficiência se reuniram, né, Dai, para discutir o direito da pessoa com deficiência. E por que o lema é nada sobre nós sem nós? Hoje eu trouxe aqui uma pessoa com deficiência para falar sobre o tema. Confesso que, como eu falo muito desse tema, né, nas empresas e tudo mais, Dai, eu me sinto bastante incomodada, porque eu sei do lema e eu acredito que as pessoas com deficiência têm que também tomar o seu lugar de fala, de falar mais sobre esse assunto. Mas entendo que nem sempre a gente tem essa pessoa para fazer essa defesa, né? A gente tem, lá no SES, a gente tem a Daiane, não é toda empresa que vai ter uma Daiane para fazer essa defesa da pessoa com deficiência. Mas a gente também reconhece os aliados e aliadas que estão conosco. Então, a Maitê, as pessoas que estão à frente do processo de inclusão, na nossa concepção, são os aliados,
que estão aí construindo pontes, contribuindo no processo de disseminar as informações. Então, também são reconhecidos como importantes para o nosso processo. E quando a gente pensa no lema, a gente tem que falar por que ele surge, né? Porque, historicamente, a pessoa com deficiência foi retirado dela a sua autonomia. Não só na questão legal, né, Dai? Porque isso demorou muitos anos para a pessoa com deficiência ter leis específicas que defendessem os seus direitos, né? Isso a gente vê historicamente que demorou muito para ser construído. Mas também a gente fala do nada sobre nós sem nós na questão do âmbito da família, né, Dai? Como a pessoa com deficiência muitas vezes é tirado dela o poder da sua autonomia, da sua escolha, da sua independência, né? Porque nós temos crenças, né? Essas crenças, elas estão ali na estrutura social de que a pessoa com deficiência não pode ser independente, de que ela não pode cuidar da própria vida, de que ela não pode casar, ter relacionamento, constituir família, né? Então, acaba se tirando dela essa autonomia, independência, o poder de escolha e transformando ela num objeto, talvez, né? Daí, eu não sei se quer dissertar um pouco mais, mas eu acho esse lema muito importante para a gente lembrar que tem um indivíduo ali, né? Um indivíduo que tem desejos, que tem uma história, que tem vontades, né? Que tem aspirações, que, assim como qualquer outra pessoa, precisa também construir o seu projeto de vida, precisa trilhar o seu caminho. E esses processos são bem delicados, porque muitas pessoas com deficiência acabam vivenciando as situações de superproteção familiar. Então, os familiares, naquele âmbito do cuidado, do medo, da incerteza, com todos esses processos de exclusão, acabam super protegendo essa pessoa com deficiência e colocando ela nessa condição de inferior, de não detentora dos seus direitos. E aí, com todo esse processo de reivindicação das pessoas com deficiência, esse movimento foi crescendo, né? Um movimento mais progressista, mais crítico das pessoas com deficiência, trouxeram à tona esse lema, né? Nada sobre nós sem nós. Ou seja, todo e qualquer tema, toda e qualquer pauta sobre nós, a gente quer estar aqui, participando e construindo e nos posicionando. E daí eu queria pegar uma outra questão que a Dai falou das diferenças, né, gente? Esse mês, eu acho que a Pacem produziu um material muito rico para que os colaboradores pensem na questão da diversidade, né, Dai? Desde que eu comecei a trabalhar com inclusão, e na maioria das empresas que eu já ingressei, a gente começa a falar sempre sobre a inclusão da pessoa com deficiência, porque tem uma questão legal que pega, né? Uma obrigatoriedade prevista em lei e tudo mais. Mas o que eu costumo falar é essa necessidade da gente reconhecer a diversidade, para que dentro da diversidade a gente fale sobre a pessoa com deficiência. Porque senão as pessoas começam a entender que a pessoa com deficiência é diferente e ela precisa de um processo diferente para ser incluída. Eu preciso ter um olhar diferenciado para ela. Esse mês do Zero Preconceito e todas essas pautas que a gente discutiu durante o mês, eu acho que elas são importantes para a gente reconhecer na gente qual é a nossa diversidade. Diversos somos todos. As diferenças, elas estão presentes, elas se fazem presentes no nosso dia a dia. E que bom que elas estão aí. Que bom que elas estão aí. Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar, né, Dai? E nesse momento que a gente começa a reconhecer a nossa diversidade, as diferenças são apresentadas, a gente pode buscar a valorização delas e entender que os nossos ambientes precisam ser mais inclusivos para todas as pessoas. E daí, quando a Dai antes citou a questão da acessibilidade, não é um problema da pessoa com deficiência que os ambientes sejam acessíveis, né? A gente tem que tornar os ambientes acessíveis para que todas as pessoas possam colher frutos disso. A pessoa idosa, que um dia vai precisar dessa acessibilidade. Por isso que eu acho que o debate não pode ficar só no campo de a pessoa com deficiência precisa desse apoio, desse suporte. Todos nós devemos reconhecer as nossas diferenças, valorizá-las. Acho que por muito tempo a nossa sociedade tentou apagar as nossas diferenças, né, Dai? Então, assim... E colocando sempre como algo negativo, algo inferior, algo como um problema. E aí, isso vai trazer esses impactos, que aí gera segregação, gera exclusão, e não partir desse prisma, assim, da riqueza de toda essa diversidade. Olha quantos nossos ambientes de trabalho, educacional, os nossos ambientes de convívio familiar, quando a gente tem uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com outras características diversas, esses ambientes eles se tornam mais criativos, diversificados, com muito mais riqueza de conhecimento, muito mais ideias e de
o processo de empatia, né, que perceber como é que se dão essas expressões desses corpos no dia a dia. Então, a gente precisa olhar essas diferenças como um ponto de contribuição para o desenvolvimento da nossa sociedade. Vou tentar trazer aqui um tema que eu acho bem importante a gente sempre pontuar, que é a questão da diferença entre igualdade e equidade, né, Dai? Porque nós vivemos numa sociedade onde a gente busca a igualdade, então nós queremos direitos iguais e concordo com essa parte, eu acho que os direitos eles têm que ser iguais, mas para acessar esses direitos, né, Dai, nem sempre todo mundo tem a mesma oportunidade. Por isso que a gente tem leis específicas, como, por exemplo, a lei de cotas, que garante a vaga da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Porque se a gente olhar para a estrutura social, nós não temos as mesmas oportunidades. Quando a gente fala de igualdade, e a Day é mais estudiosa que eu, qualquer coisa tu me corrige, né? Mas quando a gente fala de igualdade... o que isso significa? É dar exatamente a mesma ferramenta, por exemplo, para todos os nossos colaboradores. É tratar todo mundo exatamente igual. E hoje, na prática, a gente já não faz isso. A gente não trata todo mundo igual. A gente já está percebendo as diferenças, né? Então, quem é liderança, que está escutando a gente, muitas vezes já faz, né? O feedback para um é diferente do feedback para outro. Um colaborador produz de maneira diferente do outro. As atribuições, as competências. Então, esse princípio de igualdade, a gente precisa, na verdade, buscar o princípio da equidade. Eu preciso dar para cada pessoa aquilo que ela precisa para se desenvolver, para garantir que ela tenha oportunidades. Então, quando a gente fala de acessibilidade, por exemplo, não é dando um privilégio para a pessoa com deficiência, passando ela na frente. Não. Eu estou garantindo que ela tem a mesma possibilidade de se desenvolver que os outros, né? Isso, porque a lei de cotas, que a Maitê, pensando aqui num exemplo, é uma ação afirmativa, ela tem esse intuito de reparar historicamente esses processos de exclusão e discriminação. Em várias situações, quando eu já fui fazer entrevista, tinha, por exemplo, uma assistente social sem deficiência. E se não tivesse uma ação afirmativa, a lei de cotas, possivelmente eu não seria inserida, apesar, inclusive, de ter uma qualificação diferente da profissional, de ter outros cursos, ter outras formações, ter outras experiências, mas a carga do preconceito, da discriminação em razão da deficiência, ela fica muito mais latente. Então, as ações, a lei de cotas, ela busca trazer essa equidade, porque eu não estou no mesmo ponto de partida que a outra colega. Tive defasagens e ainda tenho nessa sociedade que é desigual, que não tem um ambiente ainda acessível em termos de transporte, de ruas, de atitudes, de oferta de bens e serviços. Então, pelo fato de a gente ainda permanecer numa sociedade desigual, eu creio que um dia talvez a gente não precise mais de lei de cotas, que elas podem ser eliminadas, mas até o momento, pelo fato de ainda convivermos com uma estrutura ainda desigual e que, historicamente, a gente foi cesseado, inclusive, dos processos de exclusão nos ambientes escolares, a gente ainda vai demandar da lei de cotas. Então, hoje, graças à lei de cotas, é que a gente consegue fazer a inserção das pessoas com deficiência. E olha que a gente tem muito ainda a avançar, porque ainda temos o desafio da contratação, da permanência desse colaborador, do desenvolvimento dessas especificidades, né, no ambiente de trabalho. E é mais ou menos a gente pensar nisso, que nós não partimos do mesmo lugar, a gente não tem o mesmo ponto de partida. Precisam ser reconhecidas as especificidades e pensar nesses apoios, nessas mediações que essa pessoa vai demandar para ocupar determinados espaços. E a questão da inclusão no mercado de trabalho, ela tem sido impactada por todas essas questões que a gente vem trazendo, né? As barreiras atitudinais, é bem importante que a gente reforce. Como que a gente vai, talvez, quebrar essas barreiras, principalmente as atitudinais, Day? Como é que a gente vai construir essa mudança? Bom, eu acredito que o fato de estarmos aqui hoje, trabalhando esse tema de forma coletiva, fazendo esse diálogo, já é uma das formas de levar informação, de refletir, de problematizar, de enfrentar esse tema, né? De enfrentar esse debate, de reconhecermos que a gente precisa avançar. E aí pensar estratégias coletivas junto com a empresa, junto com a comunidade, junto com os ambientes onde a gente ocupa, de como desenvolver estratégias de fortalecer a participação da pessoa com deficiência nesses ambientes.
Então, por exemplo, eu estou lá na minha empresa. Quantas pessoas com deficiência nós temos aqui? E como que é esse processo de inclusão? Ela está conosco aqui desenvolvendo as atribuições? Como é que está o nosso ambiente arquitetônico? Como é que estão as nossas posturas aqui em termos de atitudes? Quando a gente organiza algumas confraternizações, festinhas, os happy hours, chamamos as pessoas com deficiência, convidamos elas para estar conosco, a gente sabe um pouco de como que é essa dinâmica dessa pessoa com deficiência que trabalha aqui. Será que a gente tem colaboradores que têm familiares que têm algum tipo de deficiência? Como é que é essa relação da deficiência? Então, eu penso que o fato de a gente cada vez mais expandir o tema, dialogar, refletir, conviver, se abrir para essa convivência e não ter essa resistência, não ter o medo de falar. Antigamente eu lembro que meus pais, eles tinham muito receio de falar, minha filha tem deficiência. Não, minha filha tem um probleminha. Ela tem um probleminha de visão. Então a gente demorou muito também, enquanto família, enquanto sociedade, para dizer, não, é uma deficiência, a gente precisa, enquanto sociedade, transpor as barreiras que estão aqui impostas, não é a culpa dela, não é a deficiência, não é ela que carrega essa deficiência. A deficiência está na sociedade quando ela não acolhe essa diversidade, quando ela não respeita essa forma de ser e estar no mundo, quando ela não proporciona a participação em equidade de condições. Então, o processo eu vejo que perpassa por essas questões, sabe, Maitê? De convivência, de expansão da informação, de construção de conhecimento e de vontade para transformar, de não ter medo. Antes tu citou uma palavra que eu acho bem importante, que eu sempre trago nas minhas falas, que é a importância da empatia, né? Uhum. Quando a gente pensa em empatia, qual que é o conceito que a gente tem? Se colocar no lugar do outro, né? Mas como que eu consigo me colocar no lugar do outro se eu não conheço esse outro? Né? Então, a gente não tem como ter uma percepção melhor do que a pessoa passa, qual que é a história dela. Eu acho que o convite que a gente faz quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, isso é um convite, né? Para que vocês se estimulem a ter empatia. Para ter empatia, a gente tem que estimular, tem que exercitar a nossa curiosidade. Uhum. Não curiosidade no sentido, assim, de saber da vida íntima da pessoa com deficiência, porque a gente tem essas curiosidades, isso é normal do ser humano, mas né, será Dai? que a gente perguntaria para uma pessoa sem deficiência as mesmas coisas que talvez a gente querer saber da intimidade? Então, a gente tem que... Mas uma curiosidade que eu digo no sentido assim, eu recebi um colega com deficiência e ele se comporta de uma forma que eu não entendo, né? Eu não entendo por que ele se comporta daquela forma, ou eu não sei do que ele precisa, eu não sei qual é a história dele, então eu vou questioná-lo. Vou me aproximar. Eu vou me aproximar. A Dai falou das relações, né? Quando eu pergunto para plateias, e daí façam essa reflexão, né? Se vocês quiserem responder no chat, eu vi que tem perguntas, a gente já vai responder, mas se vocês quiserem responder ali no chat. Quem é que tem um amigo com deficiência, né, Dai? Eu acho que essa pergunta é uma que traz muito pra gente para refletir. Isso. Não tô dizendo um familiar, porque daí muita gente vai dizer assim, mas eu tenho um primo, eu tenho um sobrinho, eu tenho um irmão. Quem é que tem um amigo que convida para tomar uma cerveja no final de semana? Que faz uma programação de lazer, ou que já se relacionou, já teve um flerte. Como é que é esse processo? Que foi pra balada, encontrou uma pessoa com deficiência. Quem já teve essas experiências? Por que a gente não tem essa experiência, né, Dai? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir. Onde estão as pessoas com deficiência? Se a gente olhar estatisticamente, gente, para vocês entenderem em números, as pessoas com deficiência são 24% da população. Por que a gente não tem 24% representado na escola, no ambiente de trabalho, no espaço de lazer, na igreja, aonde estão as pessoas com deficiência, né? Então a gente ainda tem um processo aí de segregação que a gente tem que vencer, quando elas estão, né, Maitê, como é que a gente olha? Eu teve um amigo meu, assistente social com deficiência, que estava atendendo um usuário, estava aguardando o usuário sair da sala. Passou uma pessoa por ele, foi lá e colocou um dinheiro no bolso. Ele chegou em casa, né, foi lavar a camisa e percebeu que tinha um dinheiro no bolso. Aquela pessoa da comunidade entendeu que ele era uma pessoa com deficiência carente e que ele estava ali naquele espaço da política de assistência social precisando de ajuda, né? Que era uma pessoa que precisava de dinheiro, de caridade. Então, a gente aprender a desmistificar essa concepção que tem sobre a pessoa com deficiência. Hoje nós somos trabalhadores, nós somos mães, somos pais, somos estudantes, somos de diversas profissões, mas porque a gente precisa também romper com esse estereótipo de achar que toda pessoa com deficiência
vai demandar de caridade, tem uma doença, é incapaz. Então, vamos lá fazer esse convite aí para desmistificar as nossas crenças. Daí, eles mandaram uma pergunta aqui. Como é percebido o resultado da lei de cotas hoje? Há uma grande evolução já ou ainda é baixa? A gente tem uma evolução, né? Daí a gente não pode negar que a lei de cotas ela tem buscado aí resultados, mas a gente precisa entender em números que a gente ainda cumpre 50% do que seria a obrigatoriedade, gente. Eu acho que a gente tem que refletir dessa forma, assim. Nós temos lá uma cota de grandes empresas que têm a obrigatoriedade de cumprirem uma porcentagem de pessoas com deficiência. Dessas grandes empresas que têm já número de colaboradores e são cobradas pela cota, no Brasil a gente tem cumprido aí em torno de 50% do que é esperado. A gente nem consegue atingir a cota obrigatória, né, Dai? Isso. Daí a pergunta aqui continua... se a maioria das empresas consegue atender essa cota. A resposta é não. As empresas não têm atendido a cota. A cobrança é bem forte da fiscalização, né? Pós-pandemia, houve ali uma fiscalização maior das empresas. Mas eu quero que vocês entendam por que isso tem acontecido. Toda essa estrutura, toda essa história, todas essas barreiras que a gente citou, elas vão impactar no ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Seja porque o processo seletivo exclui a pessoa com deficiência, e daí a gente já vai falar de uma questão que é bem importante, que é o modelo médico e o modelo social de deficiência, né? Que eu acho que a gente tem que elaborar um pouquinho para as pessoas entenderem como que isso funciona. Então, hoje a gente não tem a cota cumprida nacionalmente, a gente tem avanços. Santa Catarina está de parabéns, porque é uma cota maior do que nos outros estados. Então, Santa Catarina tem buscado com mais afinco esse cumprimento da cota. Eu acho que as empresas aqui têm buscado, na verdade, mais uma questão de responsabilidade social. Então, Santa Catarina sempre recebe, assim, reforço do que tem feito em relação à cota. Também por ser uma região mais industrial, né? Então, tem a quantidade de vagas aqui também é maior. Acho que isso impacta. Proporcionalmente, estatisticamente falando. Mas a gente ainda tem uma grande luta, porque quando a gente vê processos de inclusão, às vezes são processos que não são pensados para a pessoa com deficiência, são pensados só para o cumprimento da cota. Eu acho que isso não é efetivo, né? Não é pensado um processo que garante acessibilidade. A questão das barreiras atitudinais, elas não são aí... Não tem uma tentativa de diminuí-las, né? A gente ainda tem muitas barreiras e nem sempre as empresas têm investido como a Pacem tem investido, que é trazer o tema, conversar, informar. Não são todas as empresas que estão abertas a esse diálogo, então é isso que é uma coisa que a gente tem que avançar. E nós, enquanto sociedade, né, Dai? Nós estamos impactando aí nas empresas não estarem cumprindo a cota. Então, hoje, a reflexão é qual que é o meu papel? Né? Diante de todo esse desafio. Diante de tudo isso, o que eu posso fazer? E daí vou voltar ao que eu estava falando, a questão da empatia, do querer conhecer a pessoa com deficiência, do se informar, do estar aqui, prestar atenção na live, né? Essas duas pessoas trouxeram informações, o que elas estão falando. O que eu posso buscar mais de conhecimento, como que eu posso me informar a respeito do tema. Tem, por exemplo, não sei se quem gosta aí de seguir nas redes sociais, tem algumas pessoas com deficiência que são digital influencers, que têm uns canais bem interessantes, né? Eu acho bem legal, assim, que a gente... Porque quando a gente fala de diversidade, né? Não só pessoas com deficiência, eu acho, pegando um gancho aí do mês do Zero Preconceito, como que a gente vai exercitar a nossa empatia? A gente tem que buscar uma representatividade, a gente tem que mudar um pouco das nossas crenças, e a gente virar a chave na forma de perceber as pessoas. Isso, e pra gente fazer isso, muitas vezes, usar as redes sociais em benefício disso, né? Então, seguir pessoas com deficiência, né? Seguir pessoas da diversidade, que me tragam conteúdos que façam o meu cérebro entender que as pessoas são diferentes de mim, que existem outras formas de vivência, né? Isso. Que as pessoas vivem de forma diferente. Dessa lógica que a gente está acostumado enquanto sociedade, né? A gente tem uma lógica de sociedade que é daquele que se busca, né? Cultua aquele corpo padronizado, aquele corpo branco, heterossexual, sem deficiência, magro. Mas será que aí, será que é esses corpos que a gente realmente vivencia, vê no nosso dia a dia? Será que não existem outras formas de
de viver e que a gente precisa também se aproximar delas e se reconhecer. Então, a Maitê hoje estava citando para mim um filme aqui, para mim assistir uma série. Eu citei, na verdade, que tem a temática LGBTQIA+, né? Que é o Manhãs de Setembro. A gente veio conversando. Eu tenho a Dai, que é minha amiga, é uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa sem deficiência. Mas a gente não tem um amigo trans, por exemplo. Então, a gente sempre busca, né? Nós, na nossa vivência, essa diversidade para que a gente estimule em nós mesmas, né? Porque, gente, não é porque a gente está aqui falando... e com propriedade sobre o assunto, que nós também não tenhamos preconceitos. Eu tenho que, todo dia que eu conheço uma pessoa com deficiência, eu tenho que me esforçar para conhecer essa pessoa com deficiência e não colocar em cima dela crenças que vêm de outras pessoas com deficiência que eu conheci. Porque primeiro é a pessoa, depois Porque é a primeiro é a deficiência. pessoa, depois é a deficiência, né? Então, isso a gente tem que buscar esse exercício. A empatia, nós somos seres empáticos, ela é da nossa natureza, mas ela precisa ser exercitada. Dai, tem 2 perguntas aqui que eu não queria... Meu Deus, 3. Jesus, para, gente. Não, mentira, pode perguntar. A gente fica à disposição, depois a gente deixa os nossos contatos também, para não deixar ninguém sem resposta. Isso. Perguntaram aqui, como eu posso definir deficiência? Por exemplo, a deficiência visual tem um percentual de perda de visão para ser pessoa com deficiência? Ótimo, gente. Hoje, a gente tem uma outra forma de compreender a deficiência. A Maitê, antes, ela deu um spoiler sobre o tema. Eu acabei perpassando por ele, mas a gente não nominou. A gente tem 2 formas de compreender a deficiência. O modelo médico, que ele ainda é predominantemente aqui na nossa cidade, é hegemônico, mas ele acaba não sendo mais o adequado, porque ele parte do pressuposto de olhar apenas para o impedimento, para apenas a questão da doença, né? E, por exemplo, aferir a questão da acuidade visual. A questão do modelo social da deficiência, ele vai fazer esse olhar biopsicossocial da deficiência, ou seja, ele vai olhar para o impedimento, ou seja, preciso reconhecer, sim, qual é a acuidade visual dela, mas eu preciso olhar para o ambiente social onde ela está inserida. Quais são as barreiras, quais os apoios, quais são as políticas públicas que ela acessa, como que é essa relação com o meio. Então, é uma equipe de profissionais que vai avaliar essa pessoa com deficiência. Então, a gente fala que tem aí uma avaliação hoje biopsicossocial, que são vários profissionais olhando para essa pessoa com deficiência. Então, hoje a gente tem esse desafio de que as políticas públicas implementem esse processo de avaliação biopsicossocial, mas que é tudo muito recente do ponto de vista histórico, né? Mas a gente ainda procura muito essa coisa do profissional médico para poder fazer esse diagnóstico. Então, hoje, por exemplo, com a deficiência visual, tem as acuidades ali que são aferidas. Eu não consigo lembrar agora os números, porque a gente começou das humanas, eu acabo esquecendo dos números. Mas hoje, por exemplo, a pessoa com visão monocular, que enxerga apenas de um olho, ela já é considerada pessoa com deficiência visual. Então, na legislação, se você procurar, você consegue fazer essa pesquisa de como que é considerada pessoa com deficiência visual, né? Tem essa aferição que o médico oftalmologista faz essa... Até porque, né, Dai, pegando assim, historicamente, antes, quando a gente avaliava uma pessoa, se ela tinha deficiência ou não, pegava-se a questão, às vezes, até de uma tentativa de cura, né? Tinha-se muito essa visão de que uma pessoa com deficiência poderia ser curada ou que, no mínimo, ela devia se encaixar o máximo possível naquilo que era padrão, naquilo que era esperado. E se ajustar na sociedade. Isso, os meus pais sempre buscavam a cura. A minha filha tem um problema e nós precisamos curar a nossa filha. Mas, assim, nos processos de medicina, ainda não existe uma cura lá para retirada das cicatrizes que ocasionaram a minha patologia. Mas o que a gente precisa, enquanto sociedade, é buscar serviços de apoio, de educação, de tecnologia, para daí trabalhar essa questão da funcionalidade da minha visão. Até a Dominique está aqui interpretando hoje, né, gente? A gente precisa falar que, historicamente, por exemplo, as pessoas surdas, elas foram, por um longo período da história, proibidas de falarem a língua de sinais, porque elas deveriam aprender tanto a leitura labial como oralizar palavras, o que não é fácil para uma pessoa surda, porque tem uma estrutura, a língua de sinais, que a pessoa surda consegue adquirir a língua de forma mais eficaz. Mas, por muito tempo, houve até a proibição. Então, a gente escuta histórias de pessoas surdas que, primeiro, iam para o ensino regular, não tinham intérprete,
e tinham que fazer leitura labial do professor e compreender o que o professor estava passando de conhecimento, simplesmente olhando o lábio do professor sem ter um intérprete lá interpretando. Como que eu vou cobrar que essa pessoa tenha o mesmo desempenho no ambiente de trabalho hoje? Ou vai para o mercado de trabalho com as Como mesmas... que vai para o mercado de trabalho se ela tem tanta dificuldade de se comunicar? E a dificuldade não é dela. Não é dela, é da nossa sociedade que não dá a ela garantia de oportunidade, não dá a ela o mínimo do recurso que ela precisa para se comunicar. Então, a gente precisa entender que por muito tempo era uma busca por fazer a pessoa com deficiência deixar de ter deficiência, né, Dai? Como se ela pudesse se encaixar num padrão que era esperado pela sociedade. Por isso o termo portador. Ah, Isso. Daiane, portadora de deficiência. Portadora de necessidade especial. Gente, eu não tenho como portar e deixar de portar a minha baixa visão. Hoje ela está aqui comigo. Não é a bengala que eu deixo lá em casa. Portar, eu porto um objeto. Necessidade especial, gente. Eu tenho tantas necessidades que, olha, se eu for ficar aqui, eu fico 3 horas falando das minhas necessidades. Todos nós temos necessidades, né? Eu Isso. sempre uso um exemplo, por exemplo, assim, ó. Quando eu fiquei grávida, eu tive diabetes gestacional. Então, naquela período da gravidez, eu tinha uma necessidade especial, que era o uso da insulina. Hoje eu não tenho essa necessidade especial. Então, a gente precisa superar esse conceito. Porque também é pessoa com deficiência. Que é o que a gente, né, encontrou ali nos debates, que seria a nomenclatura mais correta. Daí, voltando a falar de modelo social, né, e modelo médico, né, essa mudança. O que enquadra e o que não enquadra como deficiência, isso também está numa mudança. Isso vai evoluindo historicamente conforme a nossa sociedade vai evoluindo. Isso. Alguns exemplos, né? Visão monocular. Uma época não enquadrava, hoje enquadra como para a lei de cotas. A gente não tinha um olhar para a pessoa com doença mental, por exemplo, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar mais grave. Essas pessoas não enquadravam para a lei de cotas. Hoje, com uma avaliação biopsicossocial... Porque é considerada as barreiras, as defasagens. O que a pessoa está enfrentando ao longo da vida dela é o que conta, né? Para saber se ela é uma pessoa com deficiência ou não. E outro impacto que a gente teve foi para as pessoas com autismo, por exemplo. Isso. Porque o autismo, até pouco tempo, ali 2016, né, que foi quando a gente começou mais forte essa discussão da avaliação biopsicossocial, o autismo só era considerado deficiência para a lei de cotas a pessoa autista que tinha junto a deficiência intelectual, porque daí enquadrava como deficiência intelectual. Então, hoje, todo autista é considerado pessoa com deficiência. Ah, é porque tem menos capacidade, mas o autista, né, aquela crença, autista não é super inteligente. Isso pode impactar socialmente, porque o autista, ele tem lá a sua forma de viver, a sua forma de se apresentar para o mundo, e que por conta das crenças e dos preconceitos que a gente tem, isso vai impactar. Então, muitas vezes, a pessoa com autismo, ela não vai conseguir ingressar no mercado de trabalho. Porque se não tiver apoios e legislações, porque ela pode chegar, por exemplo, numa entrevista, e a moça lá que está fazendo o recrutamento... entender que a comunicação não é o ideal padrão esperado que eles estão procurando na empresa. Daí essa pessoa já vai ficar fora do processo. Então, quando a gente fala da avaliação biopsicossocial, é enxergar todas essas barreiras, né, Dai? Para que a gente entenda como que essa pessoa com deficiência está se apresentando no mundo e o que ela precisa para ingressar no mercado de trabalho. Então, avançando um pouco, a gente não está no mundo ideal ainda. Quando a gente fala de inclusão, eu preciso olhar para a pessoa e não para a vaga que eu tenho aberta. Porque eu vou precisar entender como essa pessoa, o que ela faz. O que é esse contexto social onde ela está inserida. Então, não é mais, ao menos para o laudo, não é o laudo que define, né? Não é um CID que vai dizer se eu tenho ou não condições, ou o que me define, né? Gente, aqui, ó, a gente tem mais 10 minutos, né? Isso. Tentar encerrar no horário para não atrasar ninguém. Tem uma pergunta aqui. Se somos 25% da população com deficiência, né? Como podemos proativamente alcançar essas pessoas? Se a cota máxima hoje é de 5%, por que na percepção de vocês é tão difícil encontrar essas pessoas? Não, a cota máxima é 20%, né? De 5% a 20%, né? Não, é 5% as empresas têm que cumprir. Ah, tá, é de 100 funcionários, desculpa. Isso, a partir de 100 funcionários é 1%, daí vai crescendo. Até 5. Quando a empresa passa de 1.000 funcionários, tem que ter 5% de pessoas com deficiência. Por que a gente não... Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que são as barreiras e como elas estão impactando ainda para a gente conseguir fazer com que as pessoas com deficiência ingressem no mercado de trabalho.
Hoje, a pessoa com deficiência, quando ela está em vulnerabilidade social, né? O jovem com deficiência, por exemplo, ele recebe um benefício. Essa semana eu tive uma mãe... Benefício de prestação continuada, que ele é um benefício que está relacionado lá com a Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Eu trago esses nomes porque, às vezes, para a gente poder entender, não é uma aposentadoria. Não. É um benefício previdenciário chamado benefício de prestação continuada, que ele é concedido para as pessoas idosas ou pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Então, é toda pessoa com deficiência que vai receber? Não, não é toda pessoa com deficiência que vai receber. Um exemplo que eu tive essa semana é que eu consegui incluir um jovem com deficiência numa turma de uma empresa, numa turma de jovem aprendiz. Qual que é o objetivo, né, de garantir que um jovem com deficiência esteja na turma de jovem aprendiz? Garantir que ele tenha essa primeira experiência, né, daí lá dentro da empresa ele possa compreender o mercado de trabalho, ele possa mostrar o seu potencial e depois seja efetivado. Isso. E que ele não precise mais do benefício depois. O benefício ele é transitório, ele não é permanente. Mas a família, com medo de correr o risco e não acreditando no potencial desse jovem, queria tirar ele do programa por medo de correr o risco de perder o benefício. Mesmo eles entendendo que o benefício não é vitalício, ele não vai ganhar para sempre. Então, as pessoas ainda têm essa crença de muito mais garantir o benefício, porque eu não tenho certeza se ele vai ser produtivo, se ele vai ser capaz. Ou se a empresa vai permanecer com ele, se ele vai ser demitido. Então, a família, às vezes, acaba pensando nessas questões mais objetivas, mais imediatas. Muitas vezes, é uma das poucas rendas que a própria família tem. Porque é uma família em situação de vulnerabilidade também. E hoje também, né, por conta desse histórico da pessoa com deficiência, que ficou excluída dos processos. Então, por exemplo, de processos sociais, pessoas com deficiência que não têm vivência de amizade, de escola, que tem uma família super protetora, e também dos nossos processos pessoais, nós, pessoas sem deficiência, que não conseguimos ainda avançar nas nossas barreiras atitudinais, a gente não tem pessoas com deficiência ingressando no mercado de trabalho como deveria. Isso. Então, são várias coisas aí envolvidas que dificultam que a gente cumpra esse mínimo de 5%. E aí, pensando, já voltando na situação da Maitê, então a Maitê conseguiu trabalhar com essa família, foi buscar essa informação para tranquilizar a família, para dizer, não, o adolescente, estando nesse programa do adolescente do jovem aprendiz, ele pode acumular o benefício enquanto estiver no programa do jovem aprendiz, ou seja, pode ser cumulativo. Então, a gente precisa compreender quais são os direitos dessa pessoa com deficiência, quais são os direitos previdenciários, buscar as legislações para tranquilizar a família, porque uma das condicionalidades também é estimular essa pessoa com deficiência para o ambiente de trabalho. Então, a família conseguiu se sentiu mais segura a partir dessa orientação que a Maitê trouxe, dizendo, opa, então ele vai permanecer no jovem aprendiz, vai receber esse salário e também vai ter esse cumulativo com o benefício. Aí depois, quando finalizar o programa, ele pode ser contratado para a empresa e pode abrir mão futuramente do BPC. A gente tem turmas, né, de capacitação, que a Dai dá aula junto comigo lá na Fiesc, voltadas para pessoa com deficiência, e uma das aulas que eu tenho garantia sempre de manter é a aula da Dai, quando ela traz a questão da legislação, porque muitas vezes a pessoa com deficiência, né, Dai, não tem conhecimento do próprio direito. Então, isso são informações que a gente tem que desenvolver na nossa sociedade para que a pessoa tenha acesso a essas informações, né? Eu vou só ler a mensagem da Joyce aqui. A Joyce falou que tem uma amiga que perdeu totalmente a visão e hoje ela vive muito bem, com muita superação, está sempre conosco, participa das atividades, se comunica pelo WhatsApp, mora sozinha, tem tudo muito bem organizado na sua vida e é independente, tem muita alegria de viver. Pegar um gancho da Joyce, pessoas que se tornam pessoas com deficiência, né? Muitas vezes essas crenças que a gente tem sociais vão impedir que essa pessoa consiga visualizar uma nova possibilidade de vida, né, Dai? Vivenciam muitas vezes no início um processo de luto, porque é um membro que você perde. Então, tem que ressignificar essa tua relação com essa nova condição, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa associação de cegos e de atender muitas pessoas com deficiência visual que estavam ali nesse processo de luto. A gente teve situações assim de que a pessoa vai precisar de todo um tempo para ressignificar essa nova condição, de aprender a fazer aquelas atividades que antes fazia, mas agora não com a visão, mas com esses sentidos que precisam ser remanescentes. Dá, então quer dizer que vocês têm um tato mais apurado, uma audição mais apurada. Não é uma questão que eu tenho sim, que a gente tem muitos poderes em relação aos nossos outros sentidos. Não, eles são
estimulados, eles são acionados para que, né, na ausência de um, a gente utiliza outros e isso acaba se desenvolvendo. Então, é todo um trabalho que precisa ser feito. Que bom que a Joyce está aí, que tem uma amiga que possa apoiar, que possa conviver, que possa compartilhar conosco a experiência. Gente, a gente tá chegando no final. Daí eu quero te agradecer, porque a gente veio lá de Blumenau até Rio do Sul para fazer essa gravação para vocês. Espero que a nossa conversa tenha feito sentido. Vou frisar o nosso convite, né, Daí? Eu acho que o convite principal é que as pessoas exercitem a empatia, busquem conhecer a realidade da pessoa com deficiência, estejam abertas a conversar sobre o assunto, para que a gente quebre aí as barreiras atitudinais, né? Não sei o que tu quer deixar uma... então, também. E aí, pensando nesse convite de trabalhar com as crianças. Eu não tenho filhos, mas tenho 2 sobrinhos. E os meus sobrinhos já são completamente mergulhados, eu estimulo para eles ficarem mergulhados nesse processo de inclusão. Então, as literaturas, os livros, quando eu vou numa livraria comprar, eu adoro presenteá-los com livros. Então, as literaturas que eu seleciono sempre tem personagens com deficiência, teatro, relato as situações, procuro desenvolvê-los nesse processo de comunicação, de interação. Meu namorado é cego, então a gente está sempre oportunizando essas vivências. Esses dias nós fomos num balé de uma companhia de um balé cego de São Paulo que veio fazer a apresentação em Blumenau. Levamos eles para essa apresentação. E aí eu percebo quanto que as crianças têm uma naturalidade. Quando elas vão se relacionar comigo e com o meu namorado, a forma com que elas conduzem, a forma como quando eu percebo elas lá descrevendo para o meu namorado as coisas que elas estão vendo, na relação com a tecnologia. Então, o nosso recado também é para oportunizar as crianças aí a conviverem, a experienciarem esse ambiente que talvez está um pouco desconhecido, está um pouco distante das nossas vidas e que, ao mesmo tempo, está tão perto. Eu me coloco à disposição também, enquanto pessoa com deficiência, enquanto profissional. Sempre quando vocês precisarem, a empresa também tem os nossos contatos. Deixar um abraço. Espero que a gente volte em breve. Gostei muito desse bate-papo e estamos à disposição. E um grande abraço. Gente, obrigada novamente. Eu agradeço a Pacem. Eu acho que foi um mês muito rico, né? É muito importante quando uma empresa abre esse espaço de debate para a gente conversar mais sobre a diversidade, trazer esses marcadores sociais, né? Para a gente reconhecê-los e a gente talvez avançar um pouquinho na valorização dessas diferenças, porque elas já existem, a gente tem que parar de ignorá-las, né? E como que a gente vai começar a valorizar e entender que sim, somos diferentes e que tá aí a riqueza da nossa sociedade, né? Gente, muito obrigado. Espero vê-los em breve. Eu acho que logo a gente vai avançar, conversar. Tive vários insights, que tem muita coisa que a gente pode falar, né, Dai? Então, aguardamos os próximos encontros que a gente tem com vocês. Muito obrigada.